Hello, pessoal, tudo bem? Vamos aqui a correção da APO da segunda série do ensino médio, prova do segundo bimestre. Então lá, observe a figura. Desejando determinar a velocidade da luz de um meio transparente, uma pessoa construiu com esse material um semidisco na forma de C, em forma de C. Muito bem. Usando uma fonte de luz F que permite um estreito feixe luminoso no ar com índice do 1, com índice de refração 1, ele deslocou F em torno de C, verificando que o raio CP ficou tangente à face plana do disco. Reflexão total. Muito bem. Qual foi o valor da velocidade encontrada? Então, o que ele quer saber é o valor da velocidade aqui nesse meio. Eu vou chamar de índice de refração 2. Ele quer saber a velocidade no meio 2. A gente sabe que aqui a interceptação é o N1, que a velocidade é o V1, que no caso é a velocidade da luz, né? Essa velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O que que é índice de refração? O índice de refração é a velocidade da luz se propagando no vácuo em relação à velocidade da luz se propagando no meio. Se o índice for o 2, a velocidade é a V2. Então, para descobrir a V2, eu tenho que descobrir o N2. E o que aconteceu aqui nessa questão foi a reflexão total. Reflexão total é porque não ocorre a refração. Então, quer dizer que a gente abre em relação ao normal, a gente abre um ângulo de incidência que está igual ao ângulo limite da reflexão. Se nós olharmos aqui, o 30 graus, ele é medido a partir desse zero. Então, o ângulo limite é medido desse lado. Então, ele vai ser igual a 90 menos 30. Então, o ângulo limite é igual a 60 graus. E a equação é que seno do ângulo limite é igual ao n menor pelo n maior. Então, o seno de 60 graus é igual a 1 dividido por n2. Então, o N2 é igual a 1 sobre o seno de 60 é 0,86. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aqui. Vai ser a mesma coisa que fazer 100 dividido por 86. Uma vez, 86. 14, coloca um zero. Aqui ainda uma vez, 86. Deixa eu ver aqui. 140 menos 86. Isso aqui deu 54. Põe um zero. Então, aqui, aproximando, né? Acho que a gente já tem alguma noção. Aqui vai dar 100 dividido por 86. Deu aqui 16, 2 e tralalá. Tá bom, com duas casas decimais. Então, isso aqui deu 1,16. Então, voltando aqui, a minha V2 vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava, dividido por 1,16, aproximadamente. Então, V2 é igual a 3 dividido por 1,16, dá 2,59. 2,59 vezes 10 elevados à oitava. E 2,59 10 à oitava é a letra E. Tá ok? Tá certo aqui que a conta lá não é grande coisa, mas é factível. Aí, aproximadamente 2,6, a gente tem a resposta I. Muito bem. O exercício 2. Para praticar seus conhecimentos de eletricidade, Sérgio dispôs de duas esferas metálicas A e B. A esfera A possui o dobro do raio da esfera B, e ambas estão inicialmente neutras. Numa primeira etapa, eletriza-se a esfera A com 4 microcoulombs e a esfera B com 5 microcoulombs.
Uma segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem o equilíbrio eletrostático. Após a segunda etapa, as cargas elétricas das esferas serão. Tem duas palavras serão aqui, precisa tirar essa. Serão, respectivamente. Então, o que acontece? Você tem uma esfera A e uma esfera B. A e B. Essa tem raio A e essa tem raio B. B possui o dobro do raio A. B é o dobro do raio A. Isso significa que essa vai ter uma capacitância CA e essa vai ter uma capacitância CB, que é o dobro do CA, porque ela tem o dobro do tamanho. Por quê? Porque a capacitância é basicamente o raio da esfera dividido pela constante eletrostática. Então, quem tem o dobro de raio tem o dobro da capacitância. Significa o quê? Que a esfera A tem capacidade do tamanho da metade da esfera B, ou melhor, a esfera B tem capacidade do dobro da esfera A. Basicamente é isso, tá? Então, o que que acontece? A gente pode descobrir as cargas elétricas armazenadas, as cargas elétricas multiplicando as capacidades, as capacitâncias vezes o potencial elétrico. Só que esse potencial elétrico é depois do contato. Então, depois do contato, tem que ser o potencial elétrico de equilíbrio. Esse é o jeito de fazer contas. Então, por exemplo, o potencial elétrico de equilíbrio é igual, o potencial elétrico de equilíbrio é igual a quantidade de carga inicial da A mais a quantidade de carga inicial de B, dividido pela capacitância de A, mais a capacitância de B. Muito bem. Eu vejo que jeito que eu falo mais fácil para vocês aqui. Eu tenho as cargas elétricas e eu poderia descobrir as capacitâncias iniciais. Então, a capacitância inicial de A é a carga elétrica, mas eu não tenho potencial elétrico, tenho só as cargas, tenho os raios. Deixe-me pensar aqui como é que eu vou fazer. Espera aí. Então, e aqui a capacitância pode ser a carga de A dividido por potencial de A, que a gente não sabe, nem a capacitância do potencial, mas a capacitância de A também pode ser igual ao raio dividido pela constante. E assim a capacitância de B são dois raios, porque se a de B é o dobro da de A, pela constante. Se a gente substituir aqui, fica a carga de A mais a carga de B dividido por R sobre K mais 2R sobre K. Isso aqui vai ficar carga de A mais carga de B, as iniciais, dividido por 3R sobre K. Joga o K lá para cima, fica carga de A mais carga de B, dividido por 3R. Então, vamos assumir que seja isso. Então, para descobrir, esse seria o meu potencial elétrico de equilíbrio. Para descobrir a carga de A final, eu pego a capacitância de A, que vai ser R sobre K, e multiplico por K, carga inicial de A mais a carga inicial de B, dividido por 3R. Então, a carga final de A vai ser, corta o K, corta o R, fica a carga de A mais a carga de B, dividido por 3. A mais B, se eu somar isso aqui, dá 9. Então, fica 9 sobre 3. São 3 microcoulombs. 3 microcoulombs na A, e só poderia ser a resposta E. Mas onde foi parar o resto? Foi parar na carga B. A carga B é igual a 2 raios, né? Porque ela tem o dobro do raio. 2 raios sobre K, que multiplica a mesma coisa, potencial de equilíbrio. QA mais QB dividido por 3. Corta, corta.
fica 2 vezes QA mais QB. Deixa eu escrever embaixo, que fica melhor. Então, QB, linha, e com 2 carga de A mais carga de B, dividido por 3. Então, vão ser 18, 6. 6 microcoulombs. Então, letra, letra E. Esse exercício, ele podia ser feito usando um conceito mais lógico, né? Capacidade, capacitância em todas as salas, eu falei que é como se fosse um copo que armazena cargas. Quanto maior o copo, mais carga ele armazena para a mesma altura, que seria o mesmo potencial, no potencial de equilíbrio. Eu tenho um capacitor A, que tem um raio R e uma capacitância K. E eu tenho um capacitor B, uma esfera eletrizada, com o dobro de capacidade. R, aqui em cima é R, dividido por K. Então, o que que acontece? As cargas, elas não vão se perder nem vão surgir, elas vão se conservar. Então, eu pego a carga A e somo com a carga B. Eu tenho um total de 9 microcoulombs para trabalhar. Só que eu vou dividir em dois copos. Um copo que é fininho, que é o copo A. O copo A ele é fininho e o copo B que é larguinho. Então, o que que acontece? Eu tenho que, se eu for ver aqui, eu teria 3 unidades. Eu tenho R sobre K do A e 2R sobre K do B. Então, eu tenho juntos 3R sobre K. Eu vou dividir por 3. Então, cada parte que cabe em cada copo seria 3 microcoulombs. No copo A, vai caber uma parte. Então, fica 1 vezes 3 microcoulombs, que dá 3. E o copo B, que seria o capacitor B, cabe o dobro. Isso é 2 vezes 3 microcoulombs, o que dá 6 microcoulombs. E continua dando a resposta, né? Aqui seria o A, aqui seria o B, acaba dando a resposta E. Então, como é um teste, não importa se você fez isso com as fórmulas, com as contas, ou você fez com a lógica, que é a ideia de uma esfera eletrizada. Primeira coisa que eu falo na sala é que quanto o raio for maior, mais carga a esfera armazena. Então, se a esfera tem o dobro do raio, ela armazena o dobro de carga. Se você tem no total 9 microcoulombs, você vai ter que dividir entre as duas. Então, você tem uma parte na A e duas partes na B. Você tem 3 partes. Você pega 9 e divide por 3 dá 3. Pega uma parte para A e o dobro para B. Beleza? Esse é o jeito de pensar o que é uma esfera eletrizada, que a gente chama capacitores esféricos. Exercício 2, valendo 2 pontos. Considerando nossos estudos sobre a construção da imagem de pequenos objetos devido à refração em lentes esféricas, faça o que se pede a seguir. 1. Construa a imagem conjugada da lente. Então, eu vou aqui desenhar uma linha, o raio vai sair aqui da ponta do objeto e vai paralela ao eixo. Chegou na lente, ele é uma lente do tipo convergente. Não esquece que quando tem esse símbolo aqui, ela é convergente. E quando a lente for assim, ó, para fora, ela é divergente. Então, quando é convergente, converge para o foco. Quando é divergente, diverge do eixo, diverge pelo foco. Aí daqui eu tenho que passar uma linha pelo ponto F. Pronto. Esse é o paralelo foco. Aí eu pego uma outra linha, bem facinho, pelo centro óptico. Você faz aqui, passando pelo centro óptico, cruzou por aqui. Dessa forma, nós ficamos com o nosso objeto nesta posição. Meio ruim de ajeitar, mas é por aqui. Essa aqui é o objeto da nossa imagem, tá? Então vamos lá. Classifique. Deixa eu me ver aqui. Classifique a imagem quanto à natureza, a orientação e o tamanho. Nossa natureza é uma imagem real. Toda imagem real ela é projetável e ela é feita por linhas
contínuas, né? A luz chega exatamente naquela situação, não são linhas imagináveis. Agora, a orientação ela é invertida, porque o objeto está para cima e a nossa imagem ficou para baixo, e o tamanho é maior. A imagem é maior que o objeto. Então, essas respostas valendo meio ponto. Cite o exemplo. O exemplo aqui seria um projetor de slide, um projetor de filme, qualquer coisa do tipo, porque só a imagem real é projetável e precisa ser maior do que o objeto, e por ela estar invertida, a gente produz a imagem invertida e vai ter o objeto invertido e ter uma imagem direita. Então, essa é a questão de posicionar. Essa questão aqui valendo 2 pontos. Bom, exercício 2. Um projetor, ao caso aqui, um projetor rudimentar confeccionado com uma lente convergente tem o objetivo de formar uma imagem real aumentada de um slide. Quando esse slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, produz-se uma imagem real que pode ser projetada em uma tela, como mostra a figura. A distância focal vale 5 e o slide é colocado a 6. Quer dizer, aqui você tem o P, porque esse aqui é o OBJ, e aqui você vai ter a IMG. Então, P é igual a 6 centímetros. E essa distância aqui seria o P'. Então, para cá é P, tá? E a distância focal da lente. Primeiro, a vergência. Gente, vergência ou convergência é 1 sobre a distância focal. Só que a distância focal tem que estar em metros. Metros. Então, fica 1 sobre 0,05. É a mesma coisa que 100 dividido por 5. Então, são 20 dioptrias. Resposta: 20 dioptrias. A posição em relação à lente que deve ser colocada à tela. Então, nessa posição que ele está perguntando a imagem, quer saber P'. Então, 1 sobre a distância focal é 1 sobre a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre a distância da imagem até a lente. Então, 1 sobre 5 é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre P'. 1 sobre P', organizando aqui, fica 1 sobre 5 menos 1 sobre 6. 1 sobre P'. Aqui é 30 o MMC, fica 6 menos 5. Então, eu vou ter que P' é igual a 30 centímetros. Tá bom? Essa aí foi a resposta do exercício 4. Muito bem, vamos para a frente 2. Duas cargas elétricas pontiformes, Q mais 6 e menos 6 microcoulombs, conforme está no desenho, mais 6 e menos 6 microcoulombs, conforme está no desenho, estão num é, triângulo equilátero de 20 centímetros, quer dizer, 20 vezes 10 a menos 2 metros. Muito bem. Determine. Os potenciais elétricos no ponto A e no ponto B. Quando a gente for calcular o potencial elétrico no ponto A gente tem que somar o potencial elétrico tanto da carga positiva quanto da carga negativa. O potencial elétrico, ele se calcula com a constante eletrostática, a carga, dividido pela distância, dessa forma, 100 quadrado. Significa que para cargas positivas, nós temos potenciais positivos. Para cargas negativas, potenciais negativos, e assim seja. Agora, se você perceber, quando eu for calcular no ponto A, eu vou ter K vezes Q sobre D positivo da carga positiva. E vou ter um menos K vezes Q sobre D e a mesma carga e a mesma distância negativa.
Portanto, o potencial elétrico no ponto A é zero, tá? Quando eu for calcular o potencial elétrico no ponto B, aí o negócio mudou de figura, porque não está na mesma distância. Então, vai ter o K, 9 vezes 10 elevados à nona, o Q, positivo primeiro 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, de 12 centímetros, que é 0,12 ou 12 vezes 10 elevados a menos 2. Negativo, né? Porque a outra carga é negativa. K já vou colocar número. 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 elevados à nona, vezes 6 vezes 10 elevados a menos 9, dividido por 8. 8 vezes 10 elevado a menos 2 em metros. Muito bem, vamos tentar simplificar para facilitar. Simplificando para facilitar, então eu tenho que simplificar isso aqui por 2, por 6, né? E aqui fica 1. Fica 9 por 2 fica 4,5. Então ficou 4,5 vezes 10 elevados ao quadrado. Porque o 10 a nona com 10 a menos 9 corta. Aqui é a mesma coisa, o 10 a nona com menos 9 corta. Eu posso simplificar isso aqui por 2, fica 4. E aqui fica 3. 4 e fica 3. Aí eu posso fazer 27 por 4. Fica menos 27, porque 9 vezes 3 dá 27. E aí 27 por 4. Deixa eu ver se isso aqui fica bom de outro jeito. Deixa eu pensar um pouquinho, porque deve ter alguma coisa mais fácil para simplificar por 4. Vai dar uma dízima. Eu vou colocar 27 por 4. Então, já que vai dar uma fração, aqui também eu vou por fração. Eu vou colocar aqui 9 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. E aqui eu vou colocar menos 27 dividido por 4 vezes 10 elevados ao quadrado. Então, aqui eu vou fazer 9 sobre 2 menos 27 sobre 4. Isso tudo é 10 elevados ao quadrado. Aqui o MMC, ele é 4, aqui ficam 18 menos 27. 18 menos 27, 7, 8, 9. É 9 quartos. 9 quartos. Então, 18 por 27 são 9 quartos. 9 dividido por 4 dá 2,25. Então, isso aqui vai dar menos, né? Porque o 27 é maior, menos. Isso aqui deu. Ele só um momento matemático. Momento matemática. Isso aqui deu menos 2,25 vezes 10 elevados ao quadrado volts. Então, esse era o cálculo. Era achar o potencial elétrico que a carga positiva faz em B, o potencial elétrico que a carga negativa faz em B, e, no caso, somar subtraindo, né? Porque a carga negativa dá um potencial negativo. Como as cargas são iguais e a carga negativa está mais perto, o potencial negativo é mais intenso. Então ficou assim. Na letra B, eu pedi o trabalho. Na letra B, eu pedi o trabalho da força elétrica resultante que atua numa carga ao se movimentar de A para B. E o trabalho é igual a carga vezes o potencial elétrico alto menos o potencial elétrico baixo. A carga são 2 vezes 10 a menos 7. O meu potencial elétrico é zero menos 2,25 vezes 10 elevados ao quadrado. Eu podia colocar 225 volts, né, negativo. No final está dando 225. Vamos fazer aqui. Dá 4,5 vezes 10 elevados a menos 5 joules. 4,5 vezes 10 a menos 5 joules. Tá? Então, era calcular o potencial elétrico em A, o potencial elétrico em B, e levar uma carga de A para B.
E aí eu trabalho para levar a carga de A para B, não importa o caminho. Então tem uma carguinha Q que se movimentou de A para B. Ok? Essa questão teve um pouquinho de dificuldade matemática na letra A, mas tem que superar. Mas a letra B ela fica isolada do problema matemático da letra A. Caso você tenha feito ela com números errados, será considerado parcialmente, mas terá considerações. A questão 6. Na figura representamos as linhas de força de um campo elétrico uniforme de intensidade de 2 vezes 10 a terceira, olha a unidade, volt por metro. Quer dizer que cada metro tem uma queda ou um aumento de 2 vezes 10 a terceira volts. Três superfícies equipotenciais A, B e C são colocadas. Essa tem 120 volts, essa tem 60 volts e essa não fala. Ele quer saber a distância entre elas. Pessoal, a diferença de potencial, a dp, é igual ao campo elétrico vezes a distância paralela ao campo. E ele quer saber a distância. A ddp, vamos fazer entre A e B. Então, entre A e B eu tenho 120 menos 60 num campo elétrico de 2 vezes 10 à terceira vezes a distância. Então, a distância é igual a 60 volts dividido por 2 vezes 10 à terceira. Isso aqui vai dar 30 vezes 10 a menos 3 metros. 30 vezes 10 a menos 3 metros é a distância entre as equipotenciais. Agora ele pede o potencial elétrico em C. Só que o potencial elétrico em C está numa distância d sobre 2 de B. E d sobre 2 é igual a 15 vezes 10 a menos 3 metros. E eu posso colocar assim que o potencial elétrico do B, que é o alto, que é a DDP, até o ponto C, é igual ao mesmo campo elétrico vezes a distância paralela dividido por 2. No caso, o caso de 15 vezes 10 a menos 3. Então, o potencial elétrico de B de 60, né? 60 volts menos o potencial de C é igual a 2 vezes 10 a menos 10 a mais 3 vezes 15 vezes 10 a 3. A menos 3 aqui. Corta esses 10 a menos 3 mais 3 aqui, dá 30. Então vai ficar 60, passa lá 30 e vai ser para a direita. Então o VC é igual a 30 volts. Então, essa resposta aqui ele pode ter sido feita com lógica, né? Porque se são 2.000 volts por metro, isso aqui você pode escrever 2.000 volts por metro, certo? Você pode fazer a regra de 3. Aqui teve uma queda, aqui você teve uma queda DDP de 60. Então você faz 60 da x. Aí você descobre qual é o valor de x em metros. Então dá para fazer a regra de 3, tá? Mas também dá para fazer pelas equações. Bom, essa aqui foi a correção. Espero que todos tenham sido aprovados. Caso contrário, vamos com foco na Global Test. E caso a Global Test não resolva, vamos fazer uma REC 1, sendo que a estrutura da prova continua sendo esta, tá bom? Então vão ser esses tipos de exercícios nessas posições. Lógico, não se repetem os exercícios. Os conceitos são os mesmos, beleza? Espero que tenha ajudado e eu fico à disposição para qualquer outra dúvida. Tchau,